Com certeza você já deve ter ouvido a história de Jesus andar por sobre as águas. Se você não leu isso, nem no Evangelho de Mateus, nem no Evangelho de João, com certeza você já viu alguém falando sobre isso. Alguém na igreja, o pastor pregando. Depois do sermão, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, alimenta 5.000 pessoas. Aí ele pede para os discípulos entrarem no barco e atravessar para o outro lado do mar. Enquanto isso, ele fica se despedindo das pessoas. Quando as pessoas vão embora, ele sobe no monte para orar. Isso já é à noite. E lá na quarta vigília, ou seja, entre as 3 e 6 da manhã, Jesus vai até eles. Jesus caminha por sobre as águas para chegar nos discípulos, porque eles estavam no barco no meio do mar. E a Bíblia fala que a coisa não estava legal lá no meio do mar, porque o vento soprava e as águas batiam e o mar balançava. Então, no meio desse cenário, eles avistam Jesus. E na hora, eles imaginam que aquilo era um espírito. Eles entram em desespero e começam a gritar. Para você entender tudo direitinho, é muito importante sempre ir na Bíblia. Leia o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. E Jesus, vendo que eles estavam com medo, Jesus disse: calma, tem de bom ânimo, sou eu, Jesus. E aí a gente chega em Mateus 14, 28, que é onde eu queria chegar. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ou seja, opa, Jesus, é você mesmo? Então me manda ir até você aí para mim ter certeza que você é Jesus. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Aí no versículo 30, mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Pedro pede para Jesus uma coisa. Quando Jesus manda e faz aquilo acontecer, Pedro duvida e começa a afundar. Imediatamente Jesus, estendendo as suas mãos, segurou e disse-lhe: ó pequena fé, por que duvidastes? E isso não é exatamente o que acontece com a gente? Quantas vezes você não está numa situação que você sabe que você precisa confiar em Deus, que você não tem condições para realizar aquilo ou para sair daquilo, você ajoelha, você ora, você suplica, você pede para o Pai ajudar você naquela situação, e quando tudo está prestes a acontecer, você começa a olhar para os problemas. Ah, mas eu não posso, mas isso é muito grande para mim, mas isso é impossível, e aí as coisas começam a desmoronar pela falta de fé. Na própria Bíblia nós já vimos Deus fazer de tudo, o impossível dos impossíveis. Só que na hora em que mais você precisa, você não consegue enxergar para isso, enxergar para a grandeza de Deus. Você começa a olhar para a tempestade que está à sua volta e você começa a afundar. Na hora da sua maior angústia, ele está aí. Na hora do seu maior problema, quando o seu maior problema se levanta contra você, ele está aí. E quando você diz, Senhor, ele diz, vem. Só que neste processo do vem, você precisa continuar acreditando que ele é maior do que qualquer tempestade que possa vir sobre você. E eu não vou dizer para você que isso é fácil não, porque não é. Mas este é o caminho e você decide. Decide se vai afundar ou se vai continuar caminhando com Jesus por sobre as águas. Que o Papai do Céu te abençoe sempre.